falar para a gente aqui. Amém? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quero saudar aqui os pastores, Pai do Senhor, volta me chamado, ao nosso pastor presidente, o Merlin da Beit, Tefilá, o anjo da igreja. Amém. Vamos lá. O tema é pais e filhos, não é isso? Correto? Entre pais e filhos. Ah, tá. Então há uma coisa entre isso aí, né? Então, olha lá, o pastor já soltou o pai e o filho. Amém. É um tema curioso essa noite. Um tema totalmente, eu acho, atual. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Vamos abrir no livro de Jó, rapidamente. Eu quero viajar com você aqui hoje. Eu não vou fazer tanto no sistema de aula, mas um sistema um pouco mais de semi-aula de pregação, para você poder entender o prólogo e o problema disso aqui. Quando a gente vai falar sobre, interessante, pais e filhos, eu acho importante nós separarmos aqui, mas nós colocarmos toda a característica daquilo que define a paternidade. E toda definição ela é marcada por princípios na nossa vida. Amém? Estão entendendo? A gente costuma chamar isso de arqués, ou arquétipo. Por quê? É isso que determina uma base, e essa base é uma estrutura, e essa estrutura ela coloca uma elevação chamada nível. Fala nível. Então, olha só, é fácil de traçar. No Éden existia quem? O homem e a mulher. E do homem à mulher veio o quê? Filhos. Que filhos foram esses? Menino e menina? Foi quem? Dois homens. Bom, o texto está falando ali, depois tem uma inversão do 5 por 3, e depois a gente vê que eles tiveram outros filhos, o texto vai falar. Mas olha só, que coisa interessante. Deus dentro do Éden, eu já falei aqui que o Éden, a parte dele natural era na terra e a parte espiritual em cima. Deus vinha falar com o homem, e Deus é o quê? Espírito. Então Deus vinha falar em espírito com o homem. Jesus não tinha vindo ainda, as teofanias existiam, que eram as manifestações de Cristo antes da vinda dele, e o Senhor já manifestava. E ali naquele jardim, que não era o natural, no mundo espiritual subindo, não me pergunta qual das emanações, qual lugar, que a Bíblia não deixa claro, só fala que é espiritual porque descia um rio que vinha do trono de Deus e regava o jardim, e falava de 10 emanações, que a gente chama desde Biná, Tiburá, Hadash, Semiquirá, Corban, e vai aumentando esses números, descia sobre o homem. E isso gerava uma coisa chamada Parnassá. E quem dava Parnassá era o que chamamos hoje bênção pai, bênção mãe. Está entendendo? E isso só é dado do pai para o filho. Quem recebe bênção aqui ainda? Aqui? Pede. Um dia falaram que jogaram praga na minha vida. Eu falei, não pega, por quê? Tudo tirar bem. Honra teu pai e a tua mãe, para o quê? Prolongar os teus, e tudo vai bem. Graças a Deus ainda carrego meu pai, se precisar até de jacar nas costas. E a minha mãe, longe, ainda é mãe, ainda pede bênção. Quem está entendendo isso aqui, esse privilégio? Pede bênção para você ser abençoado. Não é entre o negócio? Não é assim que funciona? Agora, qual é a gravidade disso? Eu já vou soltar algo aqui, que é curioso que Deus falou no meu coração. Você vê que tem Adão e Eva, eles geram logo os 2 filhos. Eles brigam entre eles, sim ou não? A briga foi em que esfera? Na esfera natural ou na esfera espiritual, aquela briga que vocês acham? O quê? Um ofereceu daquilo que o quê? Sobrava, não era isso? E o outro ofereceu o que era o melhor. Não é isso? Esse que oferece o melhor, ele fica entre Deus e o seu pai. E o que oferece o pior, fica distante entre Deus e o seu pai. Amém? Estão entendendo isso? Então, nós entendemos aqui, por princípio, que aquele que dá o melhor de si, é aquele que adora melhor corretamente. É aquele que, quem adora, se aproxima de Deus dando o seu melhor, porque dá de todo o coração. Agora, deixa eu soltar uma curiosidade aqui, que Deus colocou no meu coração antes de eu entrar no livro. De todas as classificações de importância que Deus colocou na Bíblia, a Bíblia vai falar para nós o seguinte, que tem aqueles que são servos de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 1, ele chama Ciro, que era um rei ímpio, que não conhecia o Senhor, cerca de 150 anos antes, falaria que ele seria ungido, mas ele não era convertido.
Significava que o Espírito dá característica para alguma pessoa, uma capacitação. Para quê? Para que libertasse o povo de Israel, invadisse a Babilônia e cumprisse. E porque ele obedeceria como nenhum outro rei tinha obedecido, o Senhor unge ele e lhe promete riquezas, que fala no capítulo 45. Interessante que no versículo 15 que colocou aqui, lá fala algo interessante de Deus. Que Deus, num certo sentido, ele é mistério. Que ele fala lá, você dá um passo para ele, ele dá 2 para trás. Isso é porque ele quer que você vá atrás dele, que você insiste, que você o procura, que você tenha sede e fome de Deus. É isso que fala ali no 15. Interessante que ele fala que aquela unção produz ele fala assim, você não me conhece, mas eu, Senhor, te conheço pelo nome. Ninguém conhece Deus, isso é algo interessante, porque Moisés mesmo pediu para ver Deus, tantos outros queriam ver, mas Deus nunca se revelou. Será por quê? Porque Deus é uma luz inacessível, Deus é algo que até os querubins, os serafins diante de Deus, colocam 2 asas diante dos olhos de vergonha de olhar para Deus por causa da sua quevoda, da sua glória. Amém? Estão entendendo? Então nós temos, por exemplo, Isaías 45, falando assim, o servo do Senhor, um título de alta patente, de alto reconhecimento, não pelos homens, mas conforme os olhos de Deus. Então fala comigo, servo de Deus. Servo de Deus. Segundo título que eu tenho que falar aqui para chegar nesse tema, para as pessoas aprenderem a dar valor nisso aqui, nesse dia de hoje. Olha só que coisa interessante. O segundo é amigo de Deus. Quem era amigo de Deus? Quem? Solta aí. Abraão. E para ser amigo, qual era a característica desse amigo? Abraão mentiu? Mentiu. Abraão enganou? Enganou. Disse meia verdade? Disse. Qual que era a característica principal de Abraão para ser amigo? Fé, que era a palavra emuná. E emuná é praticar. O que é sabedoria? Ela é ligada à fé. Sabedoria põe em prática os mandamentos do Senhor. Não é inteligência, não é conhecimento, é praticar, é ouvir aqui e colocar. Isaías capítulo 11, versículo 2, fala que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, de conhecimento, entendimento, e lá no final fala temor do Senhor. Quem tem sabedoria, não tem jeito, tem que ter de temor de Deus. Uma coisa chama a outra, amém? Estão entendendo? Mas o título, servo amigo de Deus, era Abraão. Como é que era um amigo? Ele tinha fé, que é o que eu te falei. E a fé faz o que com a gente? Tudo. Esses dias Deus tocando no meu coração, eu estava magoado com algumas coisas, Deus falou assim, é muito perigoso você estar magoado. Eu falei, por quê? Escute bem isso. Porque tudo o que nós fazemos necessita de quê? Fé. Se nós estamos magoados, é como se o Espírito, a palavra fala no Novo Testamento, em várias condições, o que no ministério do Espírito? Nós podemos detê-lo, esfriá-lo e não ouvi-lo. Por causa de um coração entristecido, ou endurecido, ou machucado, a Escritura coloca a questão da cura interior no nosso coração num nível muito preocupante. Não pode haver libertação sem cura interior. E o Senhor falou comigo assim, entre elas, incredulidade, rejeição, falta de perdão, medo. Amém? Estão entendendo? Isso tudo tem barrado o povo de Deus. Aí Deus falou comigo, não é uma questão só da carne, é da alma. Você precisa me buscar até nesse nível. Irmãos, e eu comecei a buscar e foi um chororô, me tranquei 2 dias, eu perdi aí uns 3 quilos nessa brincadeira, orando e buscando a Deus. E o Senhor falou comigo assim, feridas saradas, pessoas saradas geram pessoas o quê? Saradas e curadas. Ovelha doente, ela não multiplica. Ovelha doente, ela não traz pessoas. Ovelha doente, vão olhar para você e perguntar, cadê o fruto do Espírito na sua vida? Amém? Estão entendendo? E aí Deus falou comigo, se houver cura no seu coração, vai ter fé. E tudo o que a fé pode fazer é trazer o galardão e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então olha só, servo amigo. Qual que é o terceiro nível? Fala comigo assim, ministerial. Aí começa diaconato, presbitério, vai subindo até a época dos apóstolos. Por quê? É uma unção, uma capacitação em que Deus, através de um serviço que é ministério, chama algumas pessoas pelo nome e entrega na vida delas. Essa é uma titularidade que ela vem com o ministério de Cristo. Cristo traz isso e funda entre Jerusalém e coloca a igreja como sua noiva, e na sua noiva ele comissiona dessa maneira. E chama as pessoas no ministério. Então olha só, servo, amigo, ministério.
E aqui vem o que eu queria falar nesse tema aqui, nessa noite. O mais alto título para Deus, na visão do céu, e eu vou te mostrar isso aqui, é quando Deus nos chamou de filhos dele. Eu vou repetir. Não é servo, não é amigo, não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é sacerdote, não é rei, é filho de Deus. É interessante que, se você observar as cartas paulinas, tudo aqui que tem um elemento mais primordial da palavra, Deus coloca a sua paternidade. Número 1, primeiro deles, a correção é ligada ao amor de Deus. E o amor e a correção é ligado à sua paternidade. Lembra que fala o texto, lá em Hebreus capítulo 12, 5, que Deus só corrige a quem ama. Deus te ama, então Ele o quê? Te corrige. Só que, estudando os originais nessa semana, nesse texto, eu nunca tinha me atentado por uma coisa, pastor. A correção que o texto passa, profunda, é: eu vou te corrigir, posso chegar ao ponto de te matar por causa disso. Aí eu cheguei numa conclusão que, quem está entendendo essa palavra aqui? É porque eu entendi que quando meu pai me corrige, Ele me corrige para a vida. Quando Deus corrige nós como pai, Ele te corrige para a eternidade. A coisa tem que durar para sempre, não é mesmo, pastor? Tem que ficar. Por isso que eu não acho que Deus, qualquer coisa é correção de Deus. É colheita sua, mas não correção de Deus. Vou te dar um exemplo. Quando Deus corrigiu os anjos, o que aconteceu com eles? Foram jogados da onde? Do céu. Quando Deus corrigiu Adão e Eva, o expulsou do Éden. Quando Deus corrigiu Israel, 70 anos nessa brincadeira, dentro da Babilônia, a correção de Deus nunca foi qualquer coisa. E olhando, 40 anos no deserto, 42 acampamentos, boa. Estão entendendo a diferença de correção e colheita? Porque nós temos a mania de jogar tudo ou no diabo, ou que da parte da paternidade de Deus. E Deus, se Ele for te corrigir, conforme as Escrituras, com base nela, é algo assim, segura, Paulo fala, que talvez você nem se levanta. Amém? Outro exemplo de correção de Deus, Jeremias capítulo 18. Te pega ali, joga várias vezes, olha, tira e põe. Outro nível de correção de Deus. E aí vai indo sobre Israel que foi falado, e assim não termina. Tudo porque a correção é o primeiro princípio da paternidade. Segunda condição, antes de eu entrar no livro, que eu preciso falar isso aqui, senão não vai dar certo. Fala comigo assim: a obrigação de um pai, bíblica, é prover proteção, cuidado, crescimento espiritual e físico. Exemplo: Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Que crescimento é esse? O que é crescer? Isso é interessante. Eu ainda peguei um pouco a roça, graças a Deus eu peguei a roça. Não tem coisa tão sábia desse jeito. Agradeço minha mãe e minha avó demais da conta. Escuta isso aqui. Tudo na roça, o que não cresce, o que se faz? Quê? Boa. Poda, corta. É interessante que, se você pegar uma criança, quando você está na roça podando, acontecia com os meus primos, a gente: mãe, mas por que a senhora está cortando esse pé de mexerica? Por que você está cortando essa goiabeira aí? Por que você está dando essa poda aí nisso? Ficava aquela coisa feia, né? Horrível, né? Mas chegava a época certa, dava o quê? Ela crescia ainda do jeito certo e dava na hora certa, não é? É assim que funciona a sabedoria de Deus. Tudo no tempo certo. Nunca queira estar num tempo que Deus não te chamou. Nunca. Vou te dar um exemplo. Jesus não aceita isso, é bíblico. Lembra daquela figueira que ele passou e olhou para ela, estava na hora errada, ele falou: seca ela. Por quê? Não era a hora, estava próximo ali, não deveria ter nem folhas, era para não ter nada. Aí não cairia as folhas no chão, elas apodreceriam, aquela árvore, ele aproveitaria aquele sumo, subiria, produziria folhas, depois o que? Flores,
frutos e entraria no VOIP, verão, outono, inverno e primavera, nas estações corretas. Tudo que está fora do lugar é no braço da nossa carne ou fora da direção de Deus, Deus vai podar e vai dar um jeito. Por que isso entra aqui? A questão da paternidade de Deus. Eu te falei que é a correção, eu te falei que é mais aqui. Não só, eu estou falando da sabedoria de Deus, agora há um terceiro e grave ponto, que para nós entrarmos no tema aqui hoje do que nós temos nesse culto, no livro de Jó, você tem que entender algo específico da parte de Deus. Amém? Eu vou te falar qual é esse ponto. Para ser filho de Deus, tem que ter a sua imagem e a sua semelhança. Esse negócio é grave. De anjos a homens, todos os que perdem imagem e semelhança, Deus os corrigirá. Quer ver? Vamos lá no livro de Jó. Hoje aqui o tema não é entre, então a coisa, vamos lá. Abre o capítulo 1, por favor. Versículo 1, eu vou dar uma introdução aqui desse tema. Havia um homem na terra da onde? Cujo nome era quem? Jó. E olha para cá, que eu já vou falar um negócio aqui. É interessante essa terra chamada Uz. Não porque eu vou entrar aqui em geografia nem em história, mas é porque parece que o trono de Deus naquele momento, você tem que entender como, não da terra para o céu, do céu para a terra. Deus estava fixado olhando sobre um lugar chamando Uz, e na cidade de Uz, há algo que chamava a atenção dele, que era uma pessoa só. E essa pessoa era quem? Jó. De certa maneira, não é que Jó é mais especial do que você ou do que eu, mas a questão é que Jó fazia algo que chamava a atenção de Deus. Quer saber de uma coisa? Quem quer chamar a atenção de Deus aqui? Faz algo que você nunca fez, adora como você nunca adorou, fala algo para Ele que ninguém nunca disse. Vou te dar um exemplo. Davi falava assim num português rasgado agora: tenho eu dificuldade de elogiar até minhas esposas, porque eu amo tanto o Senhor que quase não sobra nada, nem para o amor das minhas mulheres. Olha que coisa interessante. Que isso? O amor dele, Eros e outros, estava ficando inferior, porque o homem que amava a Deus de todo o coração. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Não é que ele não amava seus filhos, ele tinha tanto amor no coração daquele homem, que ele tinha amor até por Jonas, que era um amigo, um amor, o que? Filos de amizade. Amém? Estão entendendo? Mas aqui que o livro está deixando claro, Jó tinha algumas características que chamavam os olhos de Deus sobre ele. E o texto deixa uma coisa curiosa. Jó tem quantos amigos mais na frente? Quantos? É chamado os amigos de Jó, né? Os grandes amigos de Jó. Não era porque Jó pecou que ele passava aquilo, é porque era um propósito de Deus no sofrimento. Era um propósito soberano da parte de Deus. Havia um quarto amigo de Jó, que ele vai se revelar interessantemente, né? Mas olha só, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem o quê? Íntegro e reto. E olha para cá. Qual que é a diferença de integridade e retidão? Hein, irmãos, você fala assim, ó, aquele homem ali é um homem reto, e aquele ali é um homem o quê? Íntegro. Vamos ver isso aí? Lembra que eu te falei de imagem e semelhança? Os originais estão querendo dizer assim, ó, na imagem ele é íntegro, na sua semelhança a Deus ele é reto. Amém? Quer que eu repita? Na sua imagem ele é o quê? E na semelhança? Reto. Em hebraico a gente fala Tsalem Dalmud. É como se eu falasse assim: eu não só pareço com Deus por fora, mas quem eu sou dentro, eu pareço também. Eu não sou uma cópia do Paraguai, eu sou uma cópia autêntica.
É por isso que os testes são intensos, porque Deus vai provar de dentro para fora. E aqui eu já solto algo: prova de profeta é prova de profeta, prova de amigo de Deus é prova de amigo de Deus, prova de servo de Deus é prova de servo, prova ministerial, seja ela qual for, de lá embaixo, professor de escola dominical, pastor, presbítero, missionário, até onde for, é um tipo de prova. Mas prova de filho de Deus não é qualquer prova. Vou te dar um exemplo. O primeiro filho de Deus, quem foi? Cristo Jesus. O que Jesus fez para provar que ele era filho de Deus? Ele morreu por você na cruz? Lógico. Ele carregou a cruz? Sim. Ele sofreu tudo o que a Escritura determinou sobre sua vida. E aqui vem logo uma paulada logo do Espírito. Deus vai fazer com você, na prova de filho, tudo aquilo que a Escritura ordena. Não tem para onde nós corremos, a não ser quando Jesus voltar, a gente sai correndo, dá um jeito de pular logo. Mas aqui há uma certeza e uma segurança: Deus irá nos provar de uma maneira como provou Cristo Jesus. Eu vou soltar uma coisa aqui. Eu estava em São Paulo, pregando lá, num culto. O Espírito Santo fez algo tremendo. Dezenas e dezenas de jovens convertendo, sendo liberto, acontecendo cada coisa na igreja lá em São Paulo. E eu de repente saí chorando. Vou falar uma realidade aqui, vou te abrir um negócio. Eu saí chorando, fui lá para a porta da igreja. Estava aquele mover tremendo. E eu falei assim: Deus, eu estou aqui, o Senhor está me usando na vida, um monte de gente, mas pelo amor de Deus, corre lá em casa e age na vida da minha filha. Eu tinha chegaram para mim dentro da igreja, trabalhando na igreja, que minha filha tinha conhecido um rapaz. E as coisas que chegaram desse rapaz, eu fiquei tão assustado. A primeira coisa que eu fiz foi contar para o avô dela, para ver se o que poderia fazer. Deus falou comigo assim: escute isso que eu vou te falar aqui. O seu filho nunca vai ser neto de Deus. Deus não tem neto. E aí eu quero falar aqui 4 coisas que eu passei e venci. Minha filha está indo viajar comigo agora em missões. Amanhã nós vamos para a igreja em São Paulo. E ela falou: pai, eu vou com o Senhor. Olha, interessante eu vim parar aqui hoje por causa disso. Primeira coisa que eu fiz foi entender e pegar o olhar para minha filha, o olhar que Deus tem de mim. O que é isso? Deus demonstrou isso no capítulo 1 de Jó. Que eu já vou adiantar que quando o Senhor foi fazer algo no céu, que muitos não sabem responder que dia foi esse, atemporal no céu, passado, presente e futuro, que ninguém sabe, mas se explica que de milhares de todos os seres celestiais, em que a Bíblia fala que Deus não faz nada sem falar com seus profetas. Ali o termo profeta não é só homem, são seres celestiais que Deus criou. É feita uma abóbada de reunião entre eles e é discutido o tema. Quem não acreditava, lá para 1 Reis, 2 Reis capítulo 18, em que fala que o Senhor no seu trono, o profeta Micaías vê o trono de Deus, à sua esquerda e à sua direita, espíritos, e dentre eles um espírito maligno resolve falar com Deus, fala assim: Deus, deixa eu pôr mentira na boca dos profetas. Bíblia, não sou eu. As pessoas acham que Satanás não entra no céu e não desce. Apocalipse, a partir do capítulo 10 a 12, fala que ele não só sobe, mas como ele nos acusa de dia e de noite, por causa disso. A unção não afasta o diabo. Purificação do céu não afasta o diabo. Não é assim que funciona, porque se ele entra no céu, no trono de Deus, aonde os querubins estão, que negócio é esse de querer limitar algo que Deus não limitou? É isso que eu não entendo, não é bíblico. Amém? Estou entendendo? E a Bíblia fala, ela fala assim: Abenai, ela fala assim: os filhos de Deus
vão diante do trono do Senhor. Sabe o que isso me ensina? Vou falar rasgado aqui uma coisa, Deus está tocando meu coração. Minha filha começou a relacionar com esse rapaz. A primeira coisa que me deu a preocupação foi o seguinte: a salvação dela. Eu estou sendo bem honesto. A segunda, os hábitos que podem corromper. A terceira, ser moça, porque eu criei minha filha para ser crente e casar na igreja. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Eu não bebo, um dos maiores motivos é por Deus por causa disso. Não fumo, não faço um monte de coisa. Até agora meu chocolate, minhas coisas, eu estou jogando fora para me conseguir terminar de dar testemunho. Amém? Está entendendo? E você vê que Deus recebe esses anjos, e possivelmente Satanás, que foi um querubim, recebe na presença dele. Isso me ensinou algo. Não é porque minha filha erra, o seu filho erra, que eu tenho que te achar que eles perderam a presença do céu. A gente tem que ser como Deus, ser sábio, pelo menos aprender a receber. Quem está entendendo isso aqui? Não é porque eu joguei ele lá de cima um dia, que ele não pode voltar aqui. Nós vamos ter mais paciência, mais longanimidade, falar menos, amar mais. Eu louco, os pastores sabem lá em São Paulo, me tranquei dentro do meu apartamento 2 dias orando, para o 3º dia. Orei por ela não, Deus falou, ora por você, porque você que é o pai. E aí Deus me deu 4 coisas, e a primeira delas aqui eu já vou soltar logo. Amém, tá boa a palavra, irmãos, tá bom? Tá legal, tá bom assim? Primeira delas, Êxodo 25 fala assim, que Deus perdoa os pecados, 1000 gerações, lembram? Mas Ele cobra 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Deixa eu te explicar uma coisa, isso é uma máxima de questão jurídica. O mundo espiritual não é emocional, ele é jurídico. Significa que Deus está pegando alguma coisa da sua linhagem. E eu orando, jejuando, até que enfim, orando pela situação, porque o coração da gente fica louco para dar logo uma correção, fica louco, e a gente não aprendeu que pode ser da primeira vez, Deus joga lá de cima, mas da segunda Ele passa a receber. Deus falou comigo assim, lembra a época, o trabalho que você deu para o seu pai? Ai, quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Eu me lembrei com 15 anos de idade, eu saindo, fugindo da igreja, eu estou falando logo, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Lembrei eu na minha mãe na feira, e meu pai chegando da delegacia, você foi para a igreja? Falei, não, não fui não. Eu lembrei que eu tinha repetido de ano, vocês acreditam que eu repeti de ano? Eu lembrei meu pai brigando por causa de matemática, eu não queria matemática de jeito nenhum, e meu pai me dando uma correada, mais ou menos uns 15 minutos, hoje não pode bater de jeito nenhum, né? Não pode bater de jeito nenhum, e eu amo meu pai profundamente por isso, me corrigindo, e o Senhor falou comigo assim, eu tive paciência e te amei, por que você não pode ter também? Você foi pior. Minha mãe trabalhava na Feira da Luz, nos lugares, ela estava comprando um monte de coisa, eu saía na sexta, sábado e domingo, na quarta-feira, em vez de eu estar estudando, eu sumia para ir para a pecuária, só voltava segunda, minha avó ficava louco, eu ia na igreja só sábado para ver quem queria ir. Não vou mentir aqui, máscara não cabe, e que Ele seja glorificado e que eu diminua. Todo homem de Deus tem a coisa boa e ruim dele, está aqui, ó. Deus não deixa esconder nada. E aí Deus falou comigo, eu tive paciência e amor com você, e lembrei da minha vizinha e da minha avó, das orações. Deus foi trazendo à minha mente qual foi o meu processo, e eu lembrei daquela frase, o sujo falando do mal lavado. Minha mãe vinha falando isso para nós, o que é para Chico, é para Francisco. Amém? Quem está entendendo essa palavra aqui? O que sobrou para mim? Reclamar? Falar? Quem sou eu? Me restou fazer o que os outros fizeram, o quê?
ora e jejua e dá o exemplo. Foi 2 dias. Fiquei sabendo depois, porque as fotos do namorado da minha filha eram um cabelo lambido para cá, e eu não podia falar nada, porque o meu na época era pior. Ele com 2 brincos, skate, o que eu podia falar? Eu já fui skatista. Vocês estão entendendo? E aí eu falei, meu Deus, é maldição mesmo, tem que me arrepender agora. A culpa foi minha. Nada, ninguém escapa daquilo que planta, o homem colhe. Não tem conversa. E eu fui diante de Deus, pedindo perdão, quebrando. Quando foi esses dias, minha filha me encontrou, me contou, pai, quando ele tentou fumar, eu dei um tapa na cara dele. Eu falei, glória, aleluia, minha filha. Arranca o capeta à força, mas arranca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus está falando com um monte de gente aqui. Um monte de gente aqui. Se Deus te tirou e te trouxe para cá, eu tenho certeza que eu e você, essa geração, foi pior. Não foi? Você pode ter certeza que o mesmo Espírito que operou em você vai operar sobre eles. Há uma promessa no Novo Testamento que fala assim, todo mundo conhece: eu e minha casa o quê? Possivelmente, afirmamente, conforme as Escrituras eu te digo, os seus filhos serão convertidos. Deus deu essa promessa. Nada escapa disso. Eu fico rindo. Oséias capítulo 11. Ó Israel, papapá, Deus nervoso. De repente ele fala assim, eu te dei cordas. Ele muda de tom. Ele muda da agressividade para o amor. Fala assim, Israel, eu não aguento, eu te atraio com cordas de amor. É assim que vai funcionar. Agora tem algo. Deus não está atrás de seu filho. Ele está atrás do pai. Vou te explicar por quê. Nessa época que eu fugi da igreja, uma profeta me ligou, pastor. E eu vindo para cá, interessante, passei no apartamento onde eu morava, aqui no setor Pedro, 13º andar. Justamente na época que eu fiz isso com Deus, eu passei, o GPS me jogou para cá, pastor. Passei na porta do prédio onde eu morei, falei, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Quando eu passei na porta do prédio, Deus falou comigo assim, você lembra o que foi que você fez? Eu falei, lembro. Foi aqui que você desviou. Quando eu te dei isso tudo, você desviou. Foi a festa que você fez. Foi aquilo que você foi falando tudo para mim. Nada escapa à memória de Deus. E aí Deus falou comigo assim, quer que as outras coisas ainda acabem? Resolve hoje o que você nunca resolveu da sua vida para trás. Qual que é o princípio que eu estou falando aqui? Tem coisas que está acontecendo com seu filho, porque foi você que passou espiritualmente. Foi você que passou geneticamente. Foi você que plantou, e de uma certa maneira você está colhendo assim. Porque como que você vai colher uma coisa de 15 anos? De 15 anos do seu filho. Como você vai colher uma coisa de 20 anos? Nos 20 anos dele. Você não tem 20 anos de novo. Deus tem que repetir entre o pai e o filho. Nem Jesus escapou disso. Nem ele. Deus não mente. Está falando que os filhos de Deus subiu ou não subiu? Está ou não está o texto? Ele falou, posso ser o diabo, mas ainda sou filho de Deus. Por ser filho, Deus deixou ele subir. Agora se ele é filho desviado, o problema é dele. Mas é filho. Amém? Estão entendendo essa palavra? Não tem heresia, que eu estou te falando algo conforme o texto. Olha só. Havia um homem íntegro em Uz, né? O nome dele era Jó. Temente a Deus, que desviava do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Jumentas, também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos no Oriente. Então olha só, essa questão de Uz é muito interessante. Uz é pequena comparada ao Oriente. Você sabe a diferença de Oriente e Ocidente, né? Tudo para cá, ó, Oriente. Tudo para cá, Ocidente. Então é muita coisa. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar suas 3 irmãs,
comeram e beberam com elas, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava a vós seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia ao local segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus seu coração. Assim fazia Jó o que? Continuamente. Vocês já ouviram demais isso na igreja? Eu só quero soltar 3 coisas antes de eu soltar o outro princípio aqui, rapidamente. Quem era Jó? Jó era parente de Balaão. Balaão e Jó era parente de Melquisedeque. Melquisedeque era quem? Um sacerdócio diferente do sacerdócio de Levi. Lá em Hebreus vai falar que Jesus é sacerdote da casa, descendência de quê? Melquisedeque. Existia um sacerdócio diferente do sacerdócio de Levi. E esse sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, sobre Jó, o texto deixa claro 2 coisas. Primeiro, todos vão chamar Deus de Todo-Poderoso, de Deus, e qualquer outro nome. Só Jó vai chamar ele de Yahvé ou Yod-Heh-Vav-He. Eu sou o que serei. Isso é o nome de quem tem Hesed. Hesed é quem tem aliança com Deus. Está entendendo? Fala assim: nem todo mundo que tem proximidade tem intimidade. Tem gente próxima, mas não é íntima. Satanás está lá no trono, bem próximo, mas intimidade nenhuma. Você vê pela discussão, o papo dele com Deus. Deus chega nele e fala assim: tá, viu meu servo Jó lá? Quem começa a discussão? Diabo ou Deus? Deus. O diabo fala assim: não, o Senhor cerca ele de todos os lados. Essa palavra cercar são 5 áreas da vida de Jó: financeira, espiritual, a saúde. Todas as áreas dele são guardadas por Deus, de tal maneira que todos os dons extras, como dom de riqueza, dom de aproveitamento de vida, dom de gozo, onde estão esses dons? Dentro de Eclesiastes, tá? Tudo lá dentro. Todos eles. E aí, sim, pastor? E os filhos dele eram os mais formosos. As filhos formosos. A beleza estava na casa dele, a estética, porque ali lembra de cosmos. Interessante, a palavra cosmético de cosmos quer dizer conservado. Então significa que as filhas dele não só eram bonitas, elas seriam sempre o quê? Conservadas como as estrelas. Bem lembrado, pastor. Então Jó tinha tudo: a Pernambucanas, a Boticário, a Avon. Estava tudo dentro da casa dele, abençoado. Ele tinha um pouquinho de cada um dos patriarcas, estava lá dentro. Fora isso, ele era dono da Volkswagen, da Fiat e da BMW. Ele era dono lá dos camelos, daquilo tudo ele era dono. E mesmo assim, o Senhor chamava ele de reto e íntegro. Não é fácil ter tanto e ser tão correto dessa maneira. Significa que ele pagava os empregados conforme a visão de Deus, dava férias conforme a de Deus, cuidava da saúde deles conforme a visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Toda a Bíblia. Significa que Deus analisou ele do céu conforme as Escrituras e aprovou ele há cerca de 1500 anos antes de Cristo, por Mede. É um livro poético, sim, pastor? O homem que Deus testemunha sobre ele é vitorioso. Com certeza, pastor. O homem que Deus testemunha sobre ele é vitorioso. Você quer deixar o diabo nervoso? É você curtir com a cara dele falando de Jó. Ele fica revoltado. Por quê? Vocês imaginam, ele perdeu quantos filhos? Foi 10, não foi? Imagina 10 caixões na sua sala, assim, ó, dos seus filhos. 10. Não, olha o peso disso. 7 homens e 3 o quê? Meninas. A mulher dele, quem vai culpar ela? Desesperada. Amaldiçoa ele e morre. Porque o texto é sagrado, eles não colocam assim na tradução, mas está falando que ela amaldiçoa e morre. O que ele fala? Deus deu bem, Deus mal. Não foi isso? Deus me... Bendito o nome do Senhor. O que é isso? Adorar. Adoração.
Por quê? Foi a prova que Satanás jogou na cara de Deus. Aquela palavra debalde, no capítulo 1, é o seguinte: se eu tocar em qualquer coisa dele, ele não vai te adorar. Não é louvar, louvar é elogiar a Deus. O ímpio elogia, qualquer um faz. Mas a adoração é daqueles que em espírito e em verdade. Em espírito porque nasceu de novo. Em verdade porque é Cristo e a sua palavra. Fala lá no livro de João. O ímpio não adora, só louva. Só você pode adorar a Deus. Só você pode adorar Ele. É por isso que o estado de Jó é diferente dos seus amigos. Que coisa louca. Ele tinha 3 amigos, mas ele era filho de Deus. Aquelas pessoas, os amigos dele, relacionavam com Deus como se fosse um amigo. Jó tinha um relacionamento de filho. É aí que está uma grande diferença. Quanto mais você for parecido do Pai, escute isso, maior é a confiança de Deus sobre você. Quanto maior a confiança de Deus sobre você, mais Ele pode entregar nas suas mãos, o quê? A sua adoração. Deixa eu explicar de outra maneira. Deus é todo poderoso, não é, pastor? Se Ele é todo poderoso, o diabo pode com Ele? Então, se Deus usasse sempre todo o seu poder, não era justo, porque Ele é sempre mais do que o diabo. Então, como que Ele retira o seu poder? Através de você. Deus ganha quando você ganha. Se você perde, Deus também perde. Se naquele momento Jó erra, Deus teria por mentiroso e não seria onisciente, sabendo os resultados. Olha a gravidade de Deus confiar em você. Por isso, não fica aí de cabisbaixo, achando que a sua vida é uma vidinha qualquer. Não fica aí achando que os seus problemas é uma coisinha corriqueira, como se não fosse nada. Ei, levanta a sua cabeça. A sua prova é um testemunho para o céu de que é adoração. Deus confia em você. Spurgeon, escrevendo nos seus livros, eu estava falando com o pastor Walter essa semana, nós conversando. Spurgeon chegou a dizer o seguinte: que a humilhação do diabo foi tão grande na vida de Jó, que o livro de Jó cai dentro da área de poesia hebraica. É ou não é? Poesia é música. É ou não é? A vida de Jó fala mais alto para Deus do que todas as melodias que o diabo cantou no céu. Você não entendeu? Deus humilhou as melodias, e o que o diabo fez para ele na eternidade, através das provas de Jó. Deus achou alguém para envergonhar o diabo, porque o diabo achava que não tinha ninguém para reger e adorar numa profundidade como ele fez na eternidade. Jó derrubou a orquestra do céu. Spurgeon falando esse comentário, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. O estilo de vida é ou não é adoração? O tema ali no capítulo 1 é debate, se ele adorará, louvará. Era uma prova de regência de vida. Então não fica aí pensando da maneira como se reage, da maneira daquilo que se fecha, daquilo que é. O diabo não quer de novo passar por isso. Ele é tão nojento, tão orgulhoso, que ele não quer perder nem a época que ele era perfeito no céu. E Deus falou, não vou aceitar não. Há alguém que eu criei, um homem, ou alguém, uma mulher, que pode no seu estilo de vida, envergonhar o louvor, as músicas, a sua partitura, o que você regeu no céu. Eu posso achar isso através de um homem. Por isso que não é qualquer coisa. Eu vou voltar para minha filha para você entender. O rapaz mudou da água para o vinho. Deus virou comigo e falou assim: não é na carne, nem por força e nem violência. É no quê? Facinho falar isso. Quero ver fazer. Fui orar. Falei, vou orar até eu sentir que a cacunda dele vai lá no chão.
Deus falou, menos, a raiva, né? Você vai colocando para fora. Nenhum pai quer comer sua filhinha. Sangue de Jesus. Quem tem filha, mulher aqui? Sai para lá, rapaz, vai estudar e trabalhar, vai crescer. E aí, preste bem atenção. Deus falou comigo assim, cadê o amor pela alma dele? Você está olhando eles conforme a carne. Eu fui orando, como eu sou um homem de revelação, graças a Deus. Deus falou comigo assim, ele é desviado. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o pastor que eu chamei? Quem é pai que levanta a mão? Você é pai entre filho, mas eu quero chamar aqui também pai, também pastoreia. Pastoreia. Temos que pastorear a nossa casa. Porque senão a paternidade fica carnal. Ela fica carnal. Não pode. Aí Deus falou comigo assim, agora que você lembrou quem você era, você lembrou o que eu fiz, você lembrou que as irmãs que oraram por você, você lembrou como é que foi que você voltou pela igreja, e aí Deus terminou de me rachar no meio. Vou te contar, não vou mentir. Eu com 15 anos, pastor, cheguei na Batista da Vila Nova, tinha uma moça na porta da igreja. Ela falou, você vai subir? Eu falei, vou subir sim. Cheguei, tinha um grupo de jovem, tinha a irmã Ada que tocava no teclado. Deus abençoe a Ada e o Almir, acabou casando com ela, graças a Deus. Deus fez uma obra ali. E ali, naquele grupo de jovem, eu falei assim, nossa, que moça bonita, né? Eu queria tanto namorar com essa moça. Aí elas viraram para mim e falavam assim, pode até ser, mas primeiro você tem que firmar na igreja. E cada um foi falando assim, amém, amém, amém. Passou 2 semanas, eu caí de cama. Fiquei doente. Acabei voltando para a igreja. Amém, está entendendo? O que Deus me ensinou através disso? Que por uma ocasião natural, eu não posso julgar as coisas conforme a visão natural. Não posso. Porque se eu creio que Deus é no controle, meu irmão, você pode ter certeza que o Deus que começou a boa obra há de concluí-la. É o que fala a palavra. Aí em Efésios 4,12 pega pesado, fala assim, as obras que de antemão vos preparei para que andasse nela. Oh Senhor, Deus falou, essa é mais uma obra para ser feita. Moral da história, menino sem cigarro, menino voltou para a igreja, minha filha carrega ele para a igreja, e o mal, que era para ser mal, Deus transformou em bem. Amém? Estão entendendo essa palavra aqui hoje? Pais entre filhos. Então o que eu quis dizer aqui? Você está passando prova com seu filho, se arrependa daquilo que você já fez com Deus, com seus pais. Tira essa marca de transmissão de maldição em cima. 2, Deus vai reverter isso. 3, pastoreie a sua casa. Mude. Time que está perdendo, se mexe. Eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Minha esposa sentou comigo e falou comigo assim, Alberto, eu já conversei com tantas mães, não adianta proibir algumas coisas. Eu falei, aqui dentro de casa proíbe. Eu falei, aqui não. Eu fui orar de novo, eu falei, eu estou tendo uma guerra comigo mesmo. De novo. Vou te falar aqui que foi que Deus falou comigo. Vamos para o texto. Versículo 5. E agora o negócio pega. Acha o texto aí, capítulo 1, versículo 5. Acharam? Decorrido o turno de dias. Essa palavra turno aí é interessante. Turno é a mesma coisa que um período. Quer dizer que as festas não eram toda hora, era no horário específico. Se era um horário específico, era algo programado, agendado. Uma festa de um dia para o outro pode ser uma festa mal feita, mas uma festa organizada é a festa. É ou não é? O que o texto vai falar? Chama essa festa de quê? Banquete.
Qual que é a diferença de uma festa normal para um banquete? O dia que eu fui lá na chácara dos pastores, que lá foi um banquete. O que tem no banquete? Sempre o melhor. O que mais? É vestido de qualquer jeito? Não. O local é específico? É. O que mais? Que tem num banquete? Selecionadas pessoas? Sim ou não? Sim. Então, Jó está querendo dizer assim: meus filhos sempre fazem o melhor. Uau, hein? Vamos lá. Chamava Jó seus filhos e os santificava. E olha para cá. É interessante que nessa época não tinha a Bíblia como tem, mas existia a tradução, a tradição chamada Massora, que é a parte da Torá oral passada. Jó tinha noção dela como israelita, ele tinha noção do sacerdócio vindo lá de Melquisedeque. Significa que ele tinha a Bíblia no quê? Na cabeça. Amém? Estão entendendo? E por ter ela na cabeça, ele sabia. Recentemente acharam vários tipos de ofertas lá do lado do Mar Morto, em sacrifícios antes mesmo desses períodos, que possivelmente nessa época de Melquisedeque. Tem alguns comentários no YouTube, você pode ver depois. Mas isso é interessante, porque qual que é a ideia do sacrifício? E agora aqui pega uma coisa, pastor. Quando alguém faz um sacrifício, por exemplo, o senhor pecou, traz lá o sacerdote no templo, mata o animal na sua frente, põe a mão nele, corta ele, não é verdade? O sangue cai, e assim por derramamento de sangue, há perdão de pecados. Mas você vê o animal morrendo. O duro que muita gente não sabe, que às vezes levava ovelha, é ou não é? Em Israel, não é cachorro que as pessoas têm, elas têm ovelhinha. Ovelhinha é igual o cachorrinho que você ama em casa. Então elas tinham que ver o melhor amigo delas morrendo. Tem cachorro que é da família, é ou não é? Pois é. Agora você imagina, só que a ideia é, quando mata um animal, derrama o sangue, o pecado que é do homem é transferido para quem? Então olha só, Jó fazia isso, sacrificava pelos filhos, para que os animais morressem, e eles não o quê? Morressem. A pergunta é, por que eles morreram se houve sacrifício? Qual é o mistério disso aí? Vamos lá, eu vou soltar mais um aqui para ajudar. Eu gosto do pastor demais. É o diabo de Satanás lá que Deus autorizou, mas de menos a vida dele. Vamos lá. Amém. Quem está entendendo aqui? Eu já estou quase terminando. 5 minutos eu termino. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele fazia o sacrifício. O texto está falando que eles saíam santificados. Mas a santificação não foi suficiente para retirar a morte e a sentença. Pergunta: quantas perguntas Jó fez para Deus? Quem souber chutar, você não é obrigado a saber. Fala 16. Fala 16. Quantas perguntas Deus fez para Jó? Fala 70. Quantas perguntas Deus respondeu de Jó? Fala nenhuma. E quantas que Jó fez que Deus respondeu? Nenhuma. Capítulo 38 para frente, até o 42. E olha para cá, eu vou te explicar algo. Isso é muito sério, presta atenção. Lá no final do capítulo, fala que Jó vai orar por quem? Pelos seus amigos. E aí Deus cobra um sacrifício. O que Deus pede lá? Vamos lá para o 42, rápido. Se você não vai entender isso aqui.
Olha como é cheio de detalhe o texto. No 42. Abre lá rapidamente. 42. Meu Deus. Estou convertendo hoje de novo aqui. Então respondeu Jó: bem sei que tudo podes, em teus planos pode ser o quê? Frustrados. Se os filhos estavam santificados, significa que eles podiam subir para onde? Para onde? Para o céu. Qual foi um conforto para Jó? Meus filhos um dia iriam morrer, mas Deus tomou eles depois de estar santificado. Está entendendo? Isso aqui é uma coisa interessante no caráter de Deus. Isso é algo que você tem que guardar como pai, que Deus me revelou. Deus nunca vai matar um filho seu se não levar para o céu. Eu vou repetir que isso aqui é sério. Não, você pode dar glória mesmo. O pai que sacrifica, que vive, que é reto, íntegro, que adora, Deus nunca vai tomar um filho seu nesse nível para não levar para o céu. Uma mãe numa igreja, eu lembro uma senhora de oração, acho que era Deus amor, muito séria, que o filho dela pulou da ponte e suicidou. Todo mundo falava que ia para o inferno. E essa mulher, graças a Deus, uma mulher de oração, resolveu orar. Deus falou com ela assim, eu lembro o testemunho, o Espírito Santo falou para ela assim: entre a ponte e o chão, ele se arrependeu. Oh, meu, quem somos nós para julgar? Quem sou eu, você? Somos nada. Nada. Deus falou no meu coração assim: eu nunca vou tomar alguém que eu não salvo da sua vida. Amém? Está entendendo? Versículo 7 para me poder fechar. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Eleifaz Tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Segura e olha para cá. A ira de Deus não se acendeu quando Deus fez toda a desgraça com Jó. Aquilo não foi ira. O que foi aquilo? Amor de Deus. E aqui onde a gente confunde. A correção de Deus é amor, lembra? Ira vai ser isso aqui, ó. Então o livro deixa claro, e eu quase não vejo ninguém falar o amor no começo e a ira no final. Deus foi amoroso o tempo todo com Jó. Aí você bota a mão e fala assim: mas como que pode? É estranho, porque o diabo no céu Deus não o amava, mas Jó sofrendo na terra, Deus o amava. O diabo próximo de Deus, mas não era íntimo. Jó distante dele, mas com muita intimidade. Está entendendo? Nós temos que entender nossas provações. Temos que entender elas, porque isso aqui na sua mente vai fazer toda a diferença se Deus te ama ou não. Você vai aprender a comportar diferente nas suas dificuldades. Você vai aprender a ver suas provas como motivo de orgulho e alegria. Que ama. E olha só a ira. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também: Eleifaz, a minha ira se acendeu foi contra ti e contra os seus dois amigos. Aqui agora o bicho pega. Que esse atributo de Deus aqui não é do amor. Aí ele fala assim, ó: porque não disseste de mim o que era reto. Não o quê? Cuidado o que você fala durante as provas. Cuidado. E é aqui que fica perigoso. Deus se irou pelo que falaram. Meu Deus do céu. E eu vou terminar. Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Parece que a retidão está ligada para Deus pelo que se faz, e a integridade, como se age. É isso que ele está avaliando. Tomai, pois, 7 o quê? Novilhos, 7 carneiros, e olha para cá. Os sacrifícios que Jó fazia
Possivelmente, por ser banquete, deveria ser boi, ovelha para cima. Isso deu santidade. Agora, correção, Deus fez com Jó por amor a ele, levou os filhos dele para o céu. Certeza isso, porque o texto fala santificado. Sejais santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Santificar e fazer maravilha no meio de vós. O problema é que quando Deus faz maravilha, não é maravilha do jeito que as pessoas estão achando, é maravilha conforme o céu. Foi maravilhoso Jesus ter morrido, mas Jesus morreu e depois ressuscitou. Deus complica para depois descomplicar. Aqui, eu vou fechar e fica de pé, por favor. Aqui para fechar, ele fala assim, ó, pega 7 novilhos e 7 carneiros para aplacar a ira. Qual que é o princípio que Deus me deu? E isso aqui eu quero, todo mundo em pé, olha para mim, que isso aqui é recado de Deus para você que tem filho. Foi uma profeta na minha casa, irmã Raimunda, missionária Raimunda, que veio do Pará. Aqui em Goiás não tem monte não, mas as irmãs lá, a hora demais dá conta. Pessoal da Assembleia de Deus. As irmãs dá até vergonha, tem o joelho até machucado. Vergonha. Lá. Missionária Raimunda chegou lá em casa, fui visitar a minha esposa, chegou lá em casa, olhou para minha filha e falou assim, falou tudo. Ela é desse tamanhozinho, mas ela é gigante em Deus. Mais de 70 anos, mais de 50 anos de fé. Virou para mim e falou assim, mocinha, assim te diz o Senhor. Assim, 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 assim. Sabrina começou a chorar, falou assim, e eu falei no coração da tua mãe. Aí eu já fiquei mais assim, porque tinha falado com a mãe, mas não tinha falado comigo. Aí eu falei, pronto. Eu falei, tem algo aí. Falou assim, e eu falei no coração da tua mãe, se tu não mudar, eu vou te recolher. Irmãos, eu entrei em desespero. Acho que a irmã vai entender. Entrei em desespero. Agora eu sei porque Deus não falou comigo, porque Ele já me conhece. Eu tinha jogado no chão, rasgado, comido pó, comido carvão, mordido pedra. Eu não estava nem aí, mas Ele sabe que eu ia fazer isso. Eu olhei para aquilo e falei, guria, você está vendo o que está acontecendo aqui? Você está achando que isso aqui é brinquedo? E aí eu vou te contar o que Deus falou comigo agora para você livrar seu filho. Existe uma lei no mundo espiritual que fala lei da substituição. Vou te dar um exemplo. Jesus foi na cruz por? Substituiu ou não substituiu? Antigamente, Deus usava animais e outras coisas e usou Jesus. Deus se agrada com sacrifícios. É um princípio antigo e novo. Tanto que a Bíblia fala, você é um sacrifício vivo. Vou traduzir para você. Você é uma oferta ambulante. Deus falou comigo assim, quer salvar ela? Quer mudar? Pega os seus carros e dá para sua esposa. Estou falando sério. Pega isso e dá isso. Pega isso e faz isso. O que você nunca fez, abre seu coração. Estava falando com o pastor Valdo. Irmãos, não foi nem 2 semanas. Isso aqui, eu estou lendo a Bíblia ou não estou? Eu estou falando aqui o seguinte, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu estou te falando que Jó fez o primeiro sacrifício, deu certo, os filhos foi para o céu, santificou, foi para o céu. Deus falou, esse cabra é bom, dá para salvar os amigos dele também. Dá os cordeiros para ele vai sacrificar, que vai salvar vocês também. Quem está entendendo o princípio aqui? Eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui. Abre mão de algo para salvar algo. Em vez de ser seu filho ou alguém, abre mão. Abre mão. Jesus abriu mão. Profetas abriu mão. Jó abriu mão. É chamado aliar em hebraico, corban. Isso é muito sério. Resumindo, você está plantando o que comeu. Quem foi você? Você vai sofrer o que seu pai passou, você vai colher, porque o seu não foi fácil. Você achou que você não ia? Como diz o meu pai, a conta chega mais cedo ou mais tarde, mas ela chega. Segundo,
Você tem que adorar independente do que é. Terceiro, as coisas resolvem no céu. A quarta, o que você pode fazer? Um sacrifício. Impressionante, estava falando com minha esposa. Te mostra, as passagens estão no meu bolso. Minha esposa virou para mim e falou assim: o que foi que você fez com a Vitória que você mudou a cabeça dela? Eu falei: sacrifício. Tomei vergonha e me humilhei. A terceira, percebi que em ser de ser pai, pai também é pastor, pastoreia também. A quarta delas que eu aprendi é não olhar as coisas conforme a carne, é olhar para o espiritual. Quem diz que é seu filho é o diabo. Amém? Quem está entendendo essa palavra aqui? Eu quero orar com você, e eu vou passar esse microfone. Fecha seu olho onde você está. Quem é pai aqui, que é mãe, mãe também pode orar aqui. Guarda essa palavra, é uma palavra revelada de Deus, não é minha não, é sério. E eu estou vivendo, eu acabei de vencer isso. Minha filha está salva, todo mundo está tranquilo. A paz de Deus entrou, está indo comigo viajar para missões. Onde hoje uma jovem de 15 anos viaja com o pai para missões? Onde você já viu um negócio desse? Você vai ver as fotos lá, baixa a sua cabeça. Deus pode fazer por você também. A palavra mesmo, eu não sou melhor nem pior. Essa é a graça de Deus. Deus fez eu passar por isso para ser experiência para você, para testemunhar para você. Pai, olha cada um que está aqui hoje à noite. Pais entre filhos, foi assim que o Senhor fez conosco, com Jesus, foi assim que o Senhor fez com Satanás, foi assim que o Senhor fez com Jó, foi assim que o Senhor fez até hoje. Meu Deus, em nome de Jesus. É verdade, pastor. Pai, em nome de Jesus, vai descendo com sabedoria sobre os pais, sobre as mães aqui nessa noite, que eles saibam ganhar os filhos mais do que Satanás, que eles possam olhar para si mesmos, resolver todas as questões diante de Deus. Traz sabedoria para essa mamãe que está aqui hoje implorando, dá vitória sobre vitória. Aonde o Senhor está com a sua mão trabalhando, a gente não vem botar a mão de qualquer maneira. Que o Senhor saiba trabalhar nas nossas vidas. Afasta o espírito do mundo, o espírito do anticristo que João fala no capítulo 2 e 3, que esse espírito maligno que quer levar nossos filhos para o mundo. Em nome da autoridade é dele, não é minha. No nome da autoridade de Jesus Cristo, Senhor, quero clamar aqui nessa noite, essa guerra que está acontecendo, que o Senhor mova aqui nessa noite, e eles começam já a ver o mover em casa, me mover através deles mesmos, no coração deles. Não deixa, Senhor, o teu povo estragar o teu trabalhar e a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui, um pouquinho até mesmo tempo, quero agradecer essa igreja, agradecer o pastor Walter, quero agradecer essa família toda de Deus aqui. É um prazer, esteja orando para a gente. Vou estar indo para São Paulo amanhã, estar pregando nos grupos, dando aula lá. Queria deixar uma coisa boa, nossa escola, eu sou diretor de uma escola chamada Escola do Evangelho Completo. Todo o material está gratuito lá na página de missiologia, é só você colocar www.escoladoevangelhocompleto.com. Você entra lá em artigos, tem todos os artigos lá, missiologia atualizada, Malaquias em hebraico, missões, está tudo lá gratuito para você, amém? Glória a Deus, um abraço, obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Alberto, né? Continue abençoando. E a cada um dos irmãos que se faz presente. Vamos fazer um louvor. Vamos tirar uma oferta e a bênção apostólica do nosso pastor presidente. Pai maior que nós temos, assenta no trono da grandeza e da honra e da glória, no alto e sublime trono, né? Nós não somos nada mesmo. Os filhos, né, passam aqueles apertos em nós, a gente às vezes se ira, mas filho é filho, né? E o pai nunca deixa de orar pelos filhos, o pai nunca deixa de fazer o que pode fazer pelos filhos, porque é o que Deus transmite para nós, né? Então, entre pai e filhos, que haja toda alegria, toda vitória, toda conquista. Vamos lá? Amém. Pode só cortar o pé aí, por favor, olhar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande,
como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe a oportunidade. Amém, irmãos? Coloquemos sobre os nossos pés, vamos voltar aos nossos lares com a bênção de Deus, que entre pai e filhos, né? A vitória do Pai, Filho e Espírito Santo nos orienta, nos dá direção e posicionamento sempre para poder romper tantas dificuldades que tem, né? Uma das coisas, inclusive nós estamos discorrendo aqui, pastor Alberto, começamos a terça-feira retrasada, sobre família, projeto de Deus. O pastor Júnior está transmitindo aqui, não foi possível estar aqui na terça, a gente esteve aqui. Houve um imprevisto, e a importância da família, a coisa que o diabo tem mais atacado é a família, principalmente essa faixa etária aí dos 12 anos, 10 anos, 12, 13, adolescência, né? O inimigo tem ferrenhamente, né? Atacado. Então a igreja tem um antídoto, a palavra de Deus tem um antídoto para isso, e o amor do pai, da mãe, né? O amor de família tem um antídoto contra essas mazelas que o mundo tem por aí, né? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam salva de palma para Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, não esquece de orar para os irmãos que estão retornando nas férias, viu? Tem muita gente de férias. Amanhã nós temos oração das 20 às 21, tá?